Ela foi alvo de zombarias pelo telhado inusitado, mas mostrou que era genial. No vale onde a chuva parecia nunca tirar folga, as casas se alinhavam como quem segue um rito antigo. Telhados em pico, cumieiras altas, beirais que expulsavam a água como se a chuva fosse um intruso a ser repelido. Era esse o costume, a resposta automática à umidade, fazer com que a água corresse para fora o mais rápido possível. E foi nesse cenário de telhas trocadas a cada estação e noites interrompidas por goteiras que Sigrid Holmgren se pôs a trabalhar diferente. Viúva de um shipwright, uma palavra que por si só carregava a prática de enfrentar mares e domar madeiras, ela levantou um telhado que, ao contrário dos outros, segurava a água. A vizinhança riu, o dono do serral, Garrett, balançou a cabeça e murmurou que aquilo não passaria de mais um desperdício de madeira. Para muitos parecia loucura, para ela era a aplicação de um saber antigo, anotado em rabiscos e arredondado por décadas de experiência em conveses e quilhas. Um desenho riscado no diário de Eric, seu marido, havia dado a direção, e ela seguiu. Se essa história lhe interessa, fica comigo até o final. Prometo que vale a pena ouvir a reviravolta. O vale era assim, verde nos ombros e sempre umedecido, com chuvas que vinham em rajadas longas no outono e em aguaceiros curtos e intensos na primavera. As casas se defendiam com telhados inclinados e cumieiras robustas. Por anos, a comunidade aceitou o mesmo diagnóstico. Quando a chuva entrava em casa, a solução era consertar a telha, substituir a cumieira, reforçar as ripas. Os reparos eram rotina. Famílias passavam semanas enxugando o interior, tapando buracos no teto, recolhendo potes e panelas espalhados pela sala. Era um custo contínuo, tanto em tempo quanto em dinheiro. À noite, alguém batia na porta do serral e pedia mais telhas. Pela manhã, um vizinho ia buscar madeira. O desconforto e a fadiga materializavam-se em pilhas de telhas velhas, tarefas repetidas e um sentimento coletivo de impotência. Se o telhado vazava, era porque a chuva havia vencido. Esse era o ponto de partida da objeção meiga contra a invenção de Sigrid. O senso comum dizia que a chuva é inimiga e deve ser empurrada para longe. Mas havia outra leitura, ensinada por mãos acostumadas a consertar barcos. Talvez a solução não fosse expulsar a água, e sim ensiná-la a seguir por onde fosse mais útil. Eric, o marido de Sigrid, aprendera a lidar com a água nos estaleiros, não como força a ser derrotada, mas como matéria a ser guiada. Em diários que Sigrid guardou com cuidado, havia esboços e anotações, linhas curvas, setas indicando fluxo, um pequeno esboço de um canal no meio de uma superfície. Eram rascunhos que, longe de serem teoria acadêmica, estavam cheios de detalhes práticos, de experiência de mãos, como quem sabe que a madeira reage de tal jeito quando pregada numa direção, e que o aço flexiona com a chuva. Após a morte de Eric, aqueles rabiscos tornaram-se para Sigrid uma promessa silenciosa, uma última lição do homem que sabia fazer o mar se curvar à proa. E foi com esse legado que ela propôs o que a vizinhança apelidou de telhado que pega a água. O desenho era simples na ideia, sofisticado na execução. Em vez de duas águas inclinadas que se encontravam num acentuado alto, a cumieira, Sigrid rebaixou o encontro para criar um canal central, uma espécie de vala contínua no meio do telhado que direcionava a água para um ponto só. Em termos contemporâneos, o conceito aproxima-se do que arquitetos chamam de butterfly roof, ou telhado em borboleta, duas superfícies inclinadas que descem até uma calha central. Mas há diferenças práticas importantes na versão de Sigrid, porque ela não estava copiando moda, e sim adaptando o saber naval à necessidade local. Do ponto de vista construtivo, as decisões foram meticulosas, fruto do diálogo entre o que os desenhos de Eric sugeriam e o que a situação exigia. Em vez de manter a viga de cumieira na altura tradicional, ela rebaixou a estrutura central. A viga que normalmente formaria o topo foi escavada para abrir espaço ao canal. Essa viga rebaixada sustentava as ripas, mas permitia que o plano da cobertura caísse suavemente em direção ao centro. Para que a água não ficasse estagnada ali, foi dado ao canal um caimento interno, suficiente para que o líquido seguisse rumo à saída, uma inclinação discreta, medida em centímetros por metro. O valor exato do ângulo original aparece borrado em registros antigos,
indefinido, na fonte. Portanto, a prática adotada por Sigrid foi a de uma leve pendência, apenas o necessário para que a água não estacionasse, mas não uma inclinação abrupta que transformaria o canal em uma enxurrada. Em termos simples, ela deu um caminho preferencial à água sem forçá-la a correr descontroladamente. A impermeabilização do canal foi crítica. Nas anotações de Eric e no diário que Sigrid consultava como se consultasse um mestre, haviam recomendações claras: revestimento com lona saturada em piche para criar uma membrana contínua, protegida por ripas e uma tela para reter detritos. A lona deu à superfície uma camada flexível e relativamente estanque. O piche, aplicado em várias demãos, selou as juntas. Sobre essa base, Sigrid pregou ripas de proteção e estendeu uma camada de tela metálica ou de material fibroso para impedir a chegada de folhas e galhos diretamente à calha central. A sobreposição das ripas em direção ao canal foi feita com atenção, de forma que cada peça empurrasse a água para baixo sem abrir frestas que permitissem infiltração lateral. Por fim, a água descendente encontrava uma saída controlada, uma pequena calha que a direcionava para um barril de coleta, posicionada de maneira a não provocar respingos contra a casa. A imagem que Sigrid buscava era quase poética no raciocínio. Em vez de cercar a água com muros, ela lhe ofereceu uma estrada bem pavimentada até um destino útil. A analogia que seus vizinhos entenderiam melhor seria esta: um rio bem canalizado evita que vilarejos nas margens sejam devorados por inundações. Da mesma forma, um telhado que oferece um caminho deliberado para a água evita que ela encontre o caminho menos desejado, pela sala, pelo forro, pela parede. Tecnicamente, havia preocupações que mereciam ser resolvidas. Um canal central pode acumular sedimentos, folhas e galhos, e ali a água poderia estagnar. Uma falha fatal se não tratada. A solução de Sigrid foi dupla. Primeiro, uma malha de retenção que impedia a entrada dos maiores detritos. Segundo, pontos de inspeção e remoção que permitissem limpar o canal com regularidade. Ela sabia que eliminar completamente a manutenção era pretensão. A meta sempre era reduzir a frequência e a intensidade dos reparos. Em números aproximados, retirados de relatos e medições posteriores, a diferença ficou clara. Vizinhos gastavam entre 20 a 30 horas por ano em trabalhos relacionados a infiltrações e reparos de telhado, enquanto a manutenção do telhado de Sigrid ficou na faixa de 4 horas por ano. Esses números, presentes em análises retrospectivas, não são promessa universal para toda a aplicação do design, mas mostram um contraste prático dentro daquele contexto. A comunidade reagiu com a previsível mistura de curiosidade e desdém. Garrett, o homem do serral, fez comentários relatados por outros moradores, curtos e ríspidos. "Isso não vai durar", disse ele, "e, você vai ver, vai vazar na primeira chuva." Havia riscos contidos nas portas, gestos de aprovação mútua entre os que repetiam a tradição. Sigrid, entretanto, trabalhou com a serenidade de quem já vira o mar virar e revirar embarcações, e sabia que o fim do mundo para muitos era apenas um diferente ponto de atenção para uma pessoa que lida com forças da natureza todo dia. Ela pregou as ripas, moldou a lona, encerrou as juntas com piche quente e deixou o barril para trás no ponto estratégico, pronto para recolher o primeiro resultado. Quando veio a primeira tempestade, o vale encolheu sobre o som grosso da água. Foi uma noite longa. A chuva chegou em rajadas que lembravam as que todo mundo temia. A expectativa era palpável. Pela manhã, os vizinhos saíram às portas, alguns com lanternas, outros com ceticismo estampado no rosto, prontos para ver o desastre anunciado. Mas a cena que se apresentou aos olhos de quem se aproximou era outra. A sala de Sigrid estava seca. O chão não exibia poças nem marcas de infiltração. Na entrada, um barril rebousava, meio cheio de água, seu volume explicando mais do que 1000 argumentos. Aquilo havia funcionado. "Não vaza", disse um homem, simples e incrédulo. "Como é possível?", murmuraram outros. A prova física que o barril fornecia não era apenas captação, era demonstração de controle. Ela havia transformado o problema em recurso, armazenando o que antes era incômodo. A primeira tempestade não foi um caso isolado. Veio a segunda, e depois outras, algumas mais violentas, outras menos. Em cada teste, a performance do telhado de Sigrid confirmava-se. Em vez de vazamentos pelo forro, em vez de goteiras que pediam panos e baldes, havia um barril ou dois de água bem limpa, pronta para uso doméstico não potável, para a horta, para limpar o chão. O alívio era prático e tangível, e com a repetição, a narrativa social começou a mudar. Onde antes havia piada, surgiu curiosidade.
Pequenas visitas para observar os detalhes da construção tornaram-se mais frequentes, assim como perguntas. Como foi feita a membrana? Qual o cuidado com os detritos? Garrett, cuja objeção inicial tinha sido pública e sonora, passou por uma transformação menos espetacular e mais pragmática. A crítica deu lugar ao reconhecimento contido. Seu filho, gerações mais tarde, viria a admitir que havia subestimado a solução. A economia também apareceu nos números. Além da redução de horas de manutenção, havia menos necessidade de substituição frequente da cobertura. Enquanto as casas ao redor somavam custos de reparo por desgaste do material exposto e por consertos emergenciais, o telhado em borboleta de Sigrid mostrou longevidade. Relatos que circularam anos depois indicam que durante mais de 3 décadas, um período em que a casa passou por ventos e chuvas de toda sorte, o sistema resistiu sem registrar vazamentos severos. Novamente, é importante dizer, os registros sobre 31 anos sem vazamentos são parte das memórias e arquivos locais. Não se trata de uma garantia técnica universal, mas de um testemunho poderoso sobre durabilidade naquele caso específico. Com o tempo, alguns vizinhos incorporaram elementos do design. Nem todos se lançaram na transformação radical de suas coberturas, muitos por custo inicial ou por apego à estética tradicional. Outros, porém, adaptaram calhas centrais, melhoraram as impermeabilizações e implantaram barris de coleta. A ideia de direcionar a água, em vez de expulsá-la, foi ganhando aceitação por conta dos benefícios práticos. A resistência cultural não sumiu de imediato, mudança de hábitos raramente rápida, mas o olhar sobre a inovação passou do desprezo para a curiosidade e, por fim, para a adoção seletiva. Há aspectos técnicos que merecem destaque para entender por que o projeto teve resultado. Primeiro, a eliminação do ridge seam, a emenda no alto do telhado onde 2 águas se encontram, era relevante. Nessa comieira, a junção sofre tração constante de vento, gelo e chuvas concentradas. É um ponto naturalmente vulnerável. Ao deslocar o encontro das águas para o interior e tratá-lo como um canal selado, Sigrid retirou o ponto frágil mais comum das coberturas tradicionais. Segundo, a combinação entre uma membrana flexível, lona, e um selante, piche, permitiu acomodar pequenas movimentações materiais sem abrir frestas. Esse é um princípio também usado em embarcações, membranas que sinalizam pequena deformação sem perda funcional. Terceiro, a proteção contra detritos, a tela, foi essencial para evitar obstruções, algo que poderia rapidamente transformar um canal útil numa armadilha de água estagnada. Alguns números modernos, usados por arquitetos que estudaram projetos semelhantes em contextos diferentes, podem dar perspectiva ao leitor contemporâneo. Estima-se que telhados invertidos ou em borboleta bem executados podem capturar entre 80% e 90% da chuva que incide sobre eles, tornando possível o reaproveitamento para usos não potáveis. Em termos de durabilidade, algumas análises sugerem que, quando bem projetados e mantidos, esses telhados podem apresentar vida útil 40% a 50% maior em comparação com sistemas tradicionais sob condições semelhantes. No entanto, esses percentuais são generalizações derivadas de estudos comparativos e modelos, e não se aplicam automaticamente a todo caso. No caso de Sigrid, o fator crucial foi a combinação entre um desenho que respeitava o comportamento da água e uma manutenção racional, constante, mas reduzida. É sempre prudente lembrar, eficácia e economia dependem de projeto, execução e contexto. A história de Sigrid tem também um significado social importante. Ela nos lembra que o conhecimento prático, muitas vezes transmitido por ofícios e experiências cotidianas, pode desafiar convicções aparentemente sólidas. A habilidade de um shipwright de ler a madeira e a água tornou-se nas mãos de sua companheira solução para um problema doméstico central. Há uma lição sobre humildade intelectual aqui. A tradição guarda valor, mas não é infalível. A inovação pode nascer da velha escola tanto quanto dos livros acadêmicos. E há uma diferença entre ousadia estéril e ousadia informada. O telhado de Sigrid não era a aposta, era a aplicação de princípios aprendidos no estaleiro, adaptados ao telhado de uma casa. A transformação simbólica da cena também merece atenção. Lembrar-se do rosto de Garrett, primeiro cético, depois reconhecedor contido, e imaginar seu filho, em outra estação, confessando que algo mudara na visão da família, traz à tona a dinâmica das comunidades pequenas. Nenhuma mudança escapa ao crivo social. A vitória de Sigrid foi em parte pública.
Os barris cheios, as noites secas e a ausência de panos estendidos pela casa falavam mais alto que qualquer discurso técnico. A validação veio na forma mais crua e talvez mais eficaz, o cotidiano que deixou de ser interrompido. É preciso ser claro quanto às limitações dessa história. Não se trata de um tratado que prescreve padrões para todas as geometrias e todos os climas. O projeto de Sigrid funcionou naquele vale, com aquelas chuvas e naquela comunidade, e foi resultado de escolhas adaptadas a esse contexto. Algumas medidas originais ficaram ilegíveis nos documentos. Valores de pitch em certos trechos aparecem incompletos nos registros, indefinido nas fontes. Onde a cifra não é legível, preferimos sinalizar a incerteza em vez de arriscar precisão falsa. Para efeitos de compreensão prática, pode-se falar em um canal com cerca de 20-30 centímetros de largura e 15-20 centímetros de profundidade, como parâmetro aproximado que funcionou na execução documentada. Mas esses números são aproximações para quem estuda o caso e não devem ser aplicados mecanicamente a outros projetos sem ajuste técnico. No plano da ética e do reconhecimento, o legado de Sigrid é duplo. Por um lado, há o feito construtivo, um telhado que agiu em harmonia com a chuva. Por outro, há a transformação do lugar de uma mulher na memória coletiva de uma comunidade que inicialmente a ridicularizou. Frequentemente, histórias de inovação aparecem associadas a figuras masculinas em arquivos oficiais. Aqui, a protagonista foi uma viúva que tinha lições herdadas de um homem, mas também tinha coragem, mãos firmes e decisão própria. A menção é necessária porque os registros originais variam ortografia e grafia do seu nome. Aparecem versões como Sigrid, Secret e Sigrid em diferentes documentos. Para clareza e coesão narrativa, padronizamos o nome como Sigrid Holmgren. Essa padronização não pretende apagar variações históricas, e o próprio arquivo local costuma indicar que a grafia difere conforme a fonte. É importante que se reconheça essa pluralidade documental ao contar a história. O valor contemporâneo da lição de Sigrid está em como ela aponta alternativas para problemas que hoje ganham nova urgência: gestão de água, resiliência das casas frente a mudanças climáticas e reutilização de recursos. Projetos de arquitetura sustentável têm revisitado os princípios de captar e armazenar água de chuva, e a ideia de canalizar e utilizar o que antes era visto como desperdício é parte de um pensamento maior que combina simplicidade técnica com proveito ecológico. Em muitos contextos urbanos e rurais, sistemas bem projetados de captação de água de chuva contribuem para reduzir pressão sobre abastecimento público, para a irrigação de hortas domésticas e para pequenas economias locais. A diferença, sempre, é que o desenho deve ser sensível ao clima, ao tipo de precipitação e às práticas de manutenção ao alcance da comunidade. Ao fechar a narrativa, imagine-se novamente naquela manhã após a primeira grande chuva. O chão ainda molhado, o ar pesado, o rumor das conversas que saíam das portas das casas. No centro da cena, Sigrid, talvez com as mãos ainda marcadas pelo piche, olhava mais para o barril do que para os rostos incrédulos. Havia uma calma que vinha do conhecimento aplicado. O tipo de calma que não é arrogância, mas certeza fundada na experiência. A vizinhança, que a havia ridicularizado, viu a redenção do raciocínio prático. E a lição permaneceu. Às vezes, a genialidade está em perguntar o contrário do senso comum, e em saber ouvir o que a natureza, com seus passos incorrigíveis, pode ensinar. Se a história de Sigrid nos ensina algo, é que tradição e inovação não são inimigas necessárias, podem ser parceiras, quando a inovação respeita os limites do lugar e quando a tradição aceita a revisão à luz de práticas mais eficazes. O telhado que ela construiu não era apenas uma solução técnica, era uma declaração de que a clareza sobre o problema, entender como a água age, é o começo de qualquer boa resposta. Hoje, quando arquitetos e engenheiros olham para o passado em busca de soluções vernaculares, encontram motivos para reconectar práticas manuais e sabedoria local com necessidades modernas. Se você gostou desta história e acredita no valor de quem ousa pensar diferente, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se para mais narrativas de pioneirismo, design e pequenos atos de inteligência que mudaram a vida de comunidades inteiras. Ao final, resta a imagem que melhor encerra a narrativa. A chuva batendo, como sempre, mais forte algumas vezes, mais gentil em outras. E um telhado que, em vez de lutar, ensinou a água a seguir o caminho certo. Um caminho que trouxe água para dentro, não ruína, recurso, não prejuízo, e por sobretudo trouxe reconhecimento tardio para quem teve coragem de escutar um diário de mar e transformar suas páginas em telhas.